Ele está sofrendo alguma coisa, né? Então vamos entender. O meu, os dentes estão nascendo. Você já tem experiência, né? Mas aí para a primeira mãe. Só sim, né? Mãe de primeira viagem. Exato. Então presta atenção, mamãe de primeira viagem. Isso. Embarca com a Joana. Vamos lá. Vai. Choro do bebê. Você reconhece quando ele está com fome, sono ou cólica? Uma australiana desenvolveu um método para ajudar os pais a identificar o motivo do choro da criança, que ainda nem sabe falar. Aqui no Brasil existe uma representante desse método, é a fisioterapeuta Rafaela Rosa, que atende em Brasília. Nossa equipe, claro, foi até lá e bateu um papo muito esclarecedor com ela. Acompanhe. Choro do bebê é tudo igual, certo? Errado! Cada sensação é manifestada através de um choro diferente. Essa foi a conclusão da pesquisadora australiana Priscilla Dunstan. Segundo os estudos, os bebês de 0 a 3 meses se comunicam através de reflexos emitidos por 5 tipos de sons, que independem da língua materna dos pais. A australiana levou anos aperfeiçoando a técnica, que hoje é repassada para mamães do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Rafaela Rosa, fisioterapeuta radicada em Brasília, é a única profissional do país que tem a licença para repassar o conteúdo do curso da linguagem Dunstan. Ela classificou 5 tipos. O primeiro choro é o né, que seria o choro de fome. Normalmente é um reflexo que o neném tem da sucção. Por exemplo, para mamar, eles normalmente sugam o leite no peito, né? Ou na mamadeira. Então, o né seria a sucção né, com tipo de... como se fosse a linguinha encostando no céu da boca. Quando tá com fome, né? O né. Quando tá com sono, o choro, a gente começa a observar a parte física do bebê, que a boquinha fica mais ovalar, como se fosse um bocejo. É o au. Aí o neném chora com au no meio. O choro de arroto, normalmente o neném está tentando tirar algum gás de dentro da barriguinha dele, então ele aperta a barriguinha e faz E o choro com vontade de arrotar, né, que seria esse. O choro mais agudo, que é o mais estridente, e normalmente é em relação à dor, e é mais fácil de identificar quando a gente percebe que o neném realmente está mais enjoadinho, o choro mais sofrido. É como se fosse uma dor mesmo, ele tá mais agoniado. É o choro de cólica. Normalmente quando esses gases que ele queria soltar não conseguiu, eles descem, eles chamam em inglês de lower wind, os gases descem e aí é o choro da cólica. E o choro do desconforto, que eles classificam por ré. Então às vezes o neném está com a fralda suja, às vezes o neném está deitado há muito tempo, quer mudar de posição, não tem como. E é um chorinho mais tranquilinho, mas de desconforto. Ré. Então, normalmente, essas palavras aparecem no meio do choro. Não é um choro completamente feito dessas palavras, né? Ele chora, no meio tem né. Aí fica fácil de perceber o N da palavra. Normalmente, quando o neném está com fome. Quando tem o choro do arroto e no meio de um choro, vem ele se apertando, coloca para arrotar que ele vai parar de chorar. E quando o bebê faz todos os sons, passando pelo desconforto com a fralda, cólica, sono e fome, o que fazer? O que ela sugere é que a gente observe qual é a palavra que mais se repete durante o choro. Então, às vezes o neném está com sono e tem um au, e no meio tem um né. Aí a pessoa confunde, pode achar que está com fome, né? Mas aí, normalmente a gente observa qual é o som que se repete mais. O ideal seria que a pessoa tentasse a primeira solução, o choro mais frequente. Por exemplo, colocar para dormir, né? Se o choro for au, tentar colocar para dormir. A fisioterapeuta atende numa clínica em Brasília e realiza cursos para futuras mamães, repassando o método australiano. E agora, mais do que nunca, Rafaela está expert no assunto. Ela está pondo em prática toda a teoria em casa, com o seu próprio bebê.
Foi muito interessante, porque como eu sou especialista em saúde da mulher, eu fiz alguns cursos na área de obstetrícia, de ginecologia, então eu trabalhava no pré-parto, no parto, no pós-parto. E com o tempo, ao acompanhar os pacientes, eu via que tinha uma necessidade muito grande de compreensão dos nenéns no pós-parto, né? Porque o neném nascia, a gente ficava assim, as pessoas ficavam sem saber o que fazer quando ele chorava. Então eu busquei essa técnica e esse conhecimento através dessa necessidade de poder ajudar os pacientes no pós-parto. E no meu pós-parto não foi diferente, né? Então foi muito interessante poder perceber que o neném realmente ele tem esses reflexos físicos e que se transformam inclusive no choro, que é a melhor maneira de comunicação deles. Então eu até fiz algumas pequenas filmagens dele quando era pequenininho, para poder até registrar alguns tipos de choro. Eu dei muita sorte que ele era um neném calminho, então o tipo de cólica, por exemplo, ele não teve. Mas é um fato que funciona e que os nenéns realmente choram normalmente de uma maneira muito parecida.